Gravou? Estamos ao vivo. Ai, meu batom ficou coisado. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a esta live. Um tema muito importante que nós estamos abordando. Todas as lives, na verdade, são temas importantes, né? Graças a Deus. Mas hoje, além de importante, é um tema grave, né? Por assim dizer, né? A gente colocou bem essa questão lá do quanto que ela destrói, né? O casamento. Não só o casamento, destrói a pessoa, né? Então, o tema de hoje, como você já deve ter visto no título da live. Boa noite, boa noite. Oi, Simone, quem tá chegando, quem tá passando. Nós iremos abordar o tema da pornografia, né? Um tema espinhoso aí, difícil de lidar, né? Muitas pessoas viciadas nisso. Dá um retorno pra gente, quem for entrando, se o áudio tá bom, porque hoje muitos ruídos aqui, aí a gente tá meio na dúvida se o áudio tá bom. A gente vai rezar. O áudio tá legal? A gente vai rezar lá, Kelly dá um retorno pra gente, ver se o áudio tá bom, Kelly, por favor. E a gente vai começar rezando e aí vocês avaliem se o áudio está ok. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Obrigada, Kelly. Obrigada, Simone. Glorioso São José, valei-nos. Ia falar nas vossas. É que tem a jaculatória, né? São José, nas vossas maiores... Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações. Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. Tipo assim, né? O anjo te ajudou, então ajuda nós, né, São José? Vamos lá, gente. Tema de hoje, bastante coisa pra falar, hein? O Paulo tá escondido atrás de mim. A gente tá mudando um pouco a posição por causa da luz. O tema da nossa live de hoje é: a pornografia vai acabar com você e com o seu casamento, né? É um tema importantíssimo, tem sido abordado nesses últimos tempos, tem trazido à tona nos últimos tempos, até por pesquisas, né? Por estudiosos da área da neurociência, da neurologia. E para nós que somos cristãos católicos, então é cabal, é muito importante para os casamentos, né? Para salvar casamento, no caso, o tema da pornografia, tá? Então nós vamos começar hoje. Eu queria muito entrevistar o meu marido, mas nós não conseguimos. Eu queria fazer assim, eu no meu, ele no dele, mas aqui é muita logística dentro de casa para conseguir um trem desse, no calor de Cuiabá, difícil. Então eu vou falando, ele vai falando. A gente vai partilhando. A gente vai partilhando, mas eu queria entrevistar ele. Mas tá bom. Tá. Queria fazer um parênteses rapidinho, a gente vai falar de um tema bem bacana. Eu queria começar a nossa live hoje indicando um livro, né? Acho que nós indicamos esse livro outra vez aqui. Já, em algum momento. Mas eu vou falar de novo, né? Ele fica espelhado, mas a gente deixa o nome depois. A Cura das Feridas Sexuais, do Padre Rafael Mostra Solano. mais perto. Né? É uma mãozinha, ó, lá. Olha que legal. Tampou minha cara. É um livro que vale muito a pena, né? Ele, dentre tantos outros assuntos que ele aborda, ele tem um capítulo que aborda só também sobre pornografia. E recomendo para que quem se interesse em aprofundar e saber um pouco mais de si e buscar realmente, como o próprio tema do livro propõe, né? Uma cura para essas feridas. E aqui não só feridas de pornografia que vai tratar. Lá traz outras coisas vários também. outros temas que ele vai abordar ali. Tá, então a gente vai começar falando algumas coisas importantes sobre essa questão da pornografia. Primeira coisa, quem consome mais pornografia? O homem ou a mulher? Né? A gente, sabidamente, assim, é o homem que consome mais pornografia, tá? Por quê? Porque o homem, ele se excita através do que ele vê, do visual, né? Essa é uma diferença primária no despertar do desejo sexual entre homens e mulheres. Então, o homem, ele é muito visual, né? Então, quem quer ver um corpo nu para se excitar e etc, é o homem, né? A mulher é menos, a mulher, ela é mais do emocional, né? Então, isso, sentimental, ela não vai, o desejo sexual da mulher, ela não se desperta facilmente só pelo visual. Pelo contrário, né? É mais pelo emocional, pelo afetivo que essa mulher vai ter esse desejo sexual aumentado ou iniciado.
é interessante que isso não é algo cultural, tá? Isso é algo que está no ser, na constituição do homem, assim como na constituição da mulher também, né? Esse ser visual do homem, o homem gosta de ver, né? É algo externo, né? A gente até fala sobre isso. E você imagina assim, o homem quando vê uma mulher com uma roupa sensual na rua, aquilo excita o homem, aquilo atrai o homem. Já na mulher nem tanto. Ela vê um homem com uma roupa sensual, um homem bombadão e tal, ela pode até achar bonito e tal, mas aquilo, pelo menos na maior parte das mulheres, né? Há ali as exceções, a gente não está falando de exceções, mas a maior parte das mulheres, ela olha para aquilo ali, ela pode achar bonito, bacana, até mesmo atraente, mas não desperta nela aquele desejo sexual, né? Já no homem não. O homem, ao ver uma mulher sensual, vestida de modo sensual, o despertar do homem é um despertar para o sexo, não é um despertar para o amor, né? Tanto que essa diferença é tão gritante que a mulher pode ver um homem lindo e escultural, como o Paulo falou. E se ele puxar assunto, se ele chamar ela para conversar e ela não gostar da conversa, se ela vê que ele não, assim, os assuntos dele não batem com o dela, se ele não tem cérebro, geralmente ela não vai querer esse homem. Entendeu? Então, assim, o que desperta esse desejo sexual, esse interesse sexual na mulher, não é somente o externo. Então, não é o primeiro requisito para a mulher. Para o homem, não. Muitas vezes não importa a conversa, não importa essas coisas, mas para a mulher importa, né? O jeito como ele trata ela, né? Às vezes o cara é exuberante, mas se tratou ela mal, né? Então, aquele desejo ele já é aniquilado ali, porque para ela o importante não é necessariamente o externo, né? Mas o que está interno, o que compõe essa pessoa, né? Vai conquistar essa mulher aí. Tá? É interessante falar o seguinte: inicialmente a pornografia ela não foi pensada para as mulheres, ela foi pensada para o público masculino. E por quê? Ora, acabamos de dizer para vocês aqui que o homem ele é visual, ele gosta de ver. A pornografia, o que ela é? É algo externo que está acontecendo ali e o homem vai consumindo aquilo com os olhos. Aquele consumo visual vai gerando uma série de reações na sua psique, né? Liberando alguns hormônios. Na psique e no cérebro. Né? Então, quer dizer, afeta o emocional, o imaginário, mas também afeta o cérebro. Tanto que, depois você vai falar mais sobre essas questões, mas os estudos que foram feitos, né, nessa questão da neurociência, tem um cientista mesmo que estudou isso, lançou um livro, que eu não sei o nome agora, mas ele estudou isso, a liberação de neurotransmissores no cérebro, o efeito da pornografia no cérebro mesmo. Então, assim, a gente está falando de algo que não é só espiritual, é espiritual também, mas age no neurológico. Perdi o que fala. Perdeu, é porque eu tive que corrigir, porque senão eu ia falar que era só psiqueira, psique e neurológico. Neurológico. Cortei marido e já foi. Tá, o raciocínio era o seguinte: essas empresas que produzem esse material, elas não produziram ao acaso, né? Tem todo um estudo por trás, tem toda uma ciência também que sabe que se eu produzir tais coisas para as pessoas consumirem, elas vão consumir. E assim tem sido em vários campos do marketing, por exemplo, né? O marketing estuda muito o comportamento humano. Isso mesmo, verdade. E aí vocês acham, por exemplo, que na pornografia estaria livre, por exemplo, o estudo do comportamento humano para saber o que o homem ou a mulher consomem? Claro que não. Só que se a gente olhar lá do início, né, como é que a pornografia vai entrando na vida do homem? Esse é um negócio interessante, porque ela vai entrando de pouquinho em pouquinho. Como é que ela começa? Vamos pensar aqui num garoto, né? Ele vai lá, sabe aquelas revistas tipo Avon, Natura não, mas a Avon tinha muito isso antigamente, né? Hermes, né? Acho que tinha a revista Hermes. Aí tinha lá aquelas sessões de vender lingeries, né? E diga-me, o que um menino está fazendo vendo aquilo ali? Ele não está interessado em olhar cosmético, não está interessado em olhar. Ele até às vezes vai folhear ali aquelas páginas que tem aqueles utensílios domésticos e tal, mas para disfarçar. Porque no fim das contas, o que ele está vendo lá? Mulheres vestidas de lingerie. Por quê? Porque no imaginário dele, aquilo já começa uma pornografia ali para ele. É pesado aquilo lá? Talvez não. É uma pornografia velada. Né? É uma pornografia velada. É a porta de entrada. Vocês percebem que sem que a gente perceba, a gente traz isso para dentro da nossa casa.
E aquela revista fica ali, num cantinho, qualquer um vai lá e olha. Não estou dizendo que era algo mal que o dono da revista fazia aquilo ali. Não estou entrando nesse mérito. Muito menos no mérito de que quem deixava lá para vender, por exemplo, estava com essa intenção. Talvez nem sabia, nem imaginava isso. Mas sem querer, aquele jovem, né, começa a consumir também aquilo ali. A gente falava agora há pouco, né? Como que antigamente, para você ter acesso a uma pornografia mais pesada, por exemplo, não era tão simples como era hoje. Como que era antigamente? Por exemplo, vamos relembrar aqui das locadoras de vídeo, né? Quem se lembra dos locadores de vídeo aí vai quem é da época, aliás, né, da locadora de vídeo, vai saber disso. Não somos velhos. Isso. Tinha uma seção específica, às vezes, eu lembro que tinha uma locadora aqui na nossa região, que tinha uma área fechada, com porta e tudo, e ali eram os filmes adultos, né? E não era qualquer um que entrava lá. Somente os adultos entravam lá. E quando saía com os filmes ali, saiam de modo muito discreto, sem muita... É diferente de você, por exemplo, ir lá, pegar um filme do Rocky Balboa, por exemplo, e colocar na mesa do atendente que seja. Já esses outros filmes, não. O cara vinha lá com todo cuidado, misturava no meio dos outros, né? Para que ninguém visse que ele estava levando para casa dele para passar um final de semana inteiro consumindo filmes pornográficos. Havia todo um ritual, né? Por assim dizer, para velar, para proteger um pouco esse universo. E as revistas? As revistas. A revista, quem vê histórias ou vê alguns filmes por aí, as revistas ficam embaixo das camas, né? Lembra dessas histórias, né? O cara pegava uma revista pornográfica e colocava embaixo da cama para ninguém ver. Era o segredo dele. Tinha um segredo por trás ali. Havia uma vergonha em relação a isso. Só que hoje não. Hoje o consumo da pornografia, ele é algo desenfreado, né? A revista, você ia folheando ela, chegava um ponto que terminava a revista, terminava as imagens que ali estavam, e não. Hoje não. Hoje não tem mais um fim. Você vai passando, e passando, e passando. Vou dar um exemplo. Sabe esse Reels, né, que a gente vê aqui no Instagram, no TikTok, YouTube, que a gente vai passando. A mesma coisa com a pornografia. A gente vai consumindo aquilo, consumindo, sem parar. Chega um ponto que a pessoa está tão cansada, fisicamente cansada, que ela se vence pelo cansaço corporal, mas o seu desejo de continuar consumindo aquilo não cessou. Tal é a facilidade de acesso que ela tem hoje em dia em relação ao conteúdo pornográfico, por assim dizer. Antes você tinha que comprar, igual o Paulo falou, você tinha que comprar, você tinha que, né, dar todo um jeito escondido de adquirir essa pornografia. Hoje não, ela chega até você gratuitamente, né? Basta quem tem um celular, um smartphone, ter um aplicativo tipo WhatsApp e receber, né, mensagens desses grupos aí que só Deus sabe o que recebe, o que manda. Né? Então chega pornografia de todos os jeitos, desde essas mais leves, né, vamos dizer assim, que é mais velada, desde conteúdos mais pornográficos pesados, né? Eu vejo muito assim também. Às vezes em reuniões de amigos, família e tal, a pessoa chega perto de você e fala assim, olha só, cara, que vídeo legal. E é um vídeo pornográfico, sabe? Aí você fica meio resistente, não vê, aqui que tem, aí começam a pressionar você, sabe? Por quê? Porque para certas pessoas, aquilo se tornou algo tão natural, consumir aquilo, que para ele está tudo bem. Para ele todo mundo assiste, né? Tipo, é homem, todo mundo assiste esse que negócio. Homem que não vê pornografia, esse negócio, né? É algo assim que chega a soar estranho para algumas pessoas, quando ele tenta te mostrar algo e você não consome aquilo que ele está pondo na sua cara. Às vezes até meio que forçando a barra. Ou algumas piadinhas e tudo mais, mas aí nosso tema não é piada, né? Nosso tema é a pornografia em si. Mas assim, pra gente ver como é que isso entrou nas nossas famílias, que soa como algo natural. Outra forma que a pornografia também entrou nas nossas vidas, até falei com o Paulo antes de começar a live, foi através das novelas. Né? Antigamente, assim, novela sempre foi ruim, hoje a gente consegue ver isso, mas antes a gente não enxergava que era ruim, né? Então a gente tem um costume de falar assim, as novelas de antigamente eram menos
pesadas do que hoje. Não era. Elas prepararam para esse pro hoje, né? Elas foram preparando para o hoje. Mas assim, as coisas foram ficando cada vez mais escancaradas, né? Então assim, a gente não assiste mais novela, graças a Deus, mas às vezes quando a gente passava na casa de alguém, né, alguma coisa, você viu umas cenas, você fica constrangido de estar na sala, entendeu? Então assim, quem de nós aqui, a nossa geração, não foi exposto a novelas com conteúdos pornográficos, velados ou não, porque hoje em dia acho que nem velado não deve estar mais. E cada vez mais, né? Então, assim, todos nós, de uma certa forma, acabamos consumindo. Talvez os homens um pouco mais, né, ou bem mais, porque igual o Paulo falou, o marketing já foi direcionado aí para a questão masculina, mas de uma certa forma, o imaginário das mulheres também foi formado através dessa pornografia mais velada, né, vinda das novelas, vinda de filmes também. É interessante você falar da novela, né? Assim como o filme pornográfico ele foi pensado inicialmente para o homem, a novela foi pensada para a mulher. É verdade, sabe? Muito bem. Só que, na medida que ela foi se tornando mais erotizada, mais cenas de sexo acontecendo, e às vezes assim, a nudez ali presente nas novelas, algo assim, chega a ser escandaloso, né? Aquilo começou a atrair também os homens. Então os homens também passaram a consumir mais novelas. Não porque gostavam do enredo da novela, que também é uma porcaria, mas enfim, não é isso. Mas não porque eles gostavam do enredo da novela, mas porque eles estavam na expectativa de que daqui a pouco aquele casal vai aparecer, aquela mulher sensual vai aparecer. Estou dizendo do homem. Ali, ó, vendo uma pornografia gratuita na sala de casa com todo mundo junto. Olha que legal. Olha que show de bola isso, cara. Não, e todo mundo reunido vendo. Você imagina? Não, e antigamente que tampava o olho da criança. Não, para, não pode assistir. Já aconteceu com vocês? Lá, comigo já aconteceu. Não, fecha o olho, não pode assistir essa parte. Aí você fica, meu Deus, né? O que tá acontecendo? E o curioso, assim, você imagina aspas aqui, né? A revolução na cabeça daquele pai, daquele irmão e daquele tio, né? Para que ele tivesse acesso à pornografia antes, a gente deu o exemplo aqui da locadora. Ele era uma locadora, um lugar reservado, uma sessão fechada, era uma sessão que quase ninguém podia ir, somente os adultos, os corajosos, por assim dizer, que poderiam ir lá desinibidos e alugar. Agora não, ele não precisa mais fazer algo velado, tá todo mundo ali vendo junto, olha que legal, a família abraçada, sorrindo e vendo aquela cena, né? E às vezes comentaram, nossa, mas que cena pesada, né? E continuava consumindo, sabe? E no fim das contas aquilo vai entrando e vai entrando na cabeça da gente. E o que é que vai se desenrolando nessa história toda? E aqui começa a ficar mais pesada a situação na vida de quem consome a pornografia. Tanto de homens quanto de mulheres. Só que afeta mais homens do que mulheres. Verdade. Pelo motivo que nós acabamos de dizer aqui no início dessa live, o homem é mais visual do que a mulher, né? A mulher é mais sentimental, aquela coisa do sentimento, da emoção. O homem não, o homem é um homem visual, ele quer consumir visualmente, né? Ele é conquistado pelos olhos. A tendência é que aquela pornografia que começou velada, que começou ali meio mascarada, de pouquinho em pouquinho, a tendência é que a gente vá aumentando o seu consumo. Aquilo que nós víamos antes numa revista, apenas, por exemplo, mulheres nuas, falando da parte dos homens, né? Mulheres nuas, daqui a pouco a gente muda na revista, olha só, falando da revista ainda, a gente muda para uma revista onde acontece o sexo explícito, onde a gente está vendo ali na página da revista uma penetração. Quando a gente fala agora do mundo virtual, que é o que nós estamos vivendo neste momento, a mesma coisa, começa com um consumo da mulher, né? O homem vê da mulher e passa uma mulher, passa outra, e passa outra, e passa outra, e assim vai indo, ele vai passando e vai consumindo. Daqui a pouco já não está suficiente para ele consumir apenas ver a mulher. Agora ele quer ver a mulher com o homem tendo uma relação sexual, consumindo aquele conteúdo. E ele vai consumindo um e outro, entende? Algo vai puxando o outro, cada vez mais pesado. Daqui a pouco já não é suficiente ver um homem e uma mulher. Ele começa a querer ver homem com homem, mulher com mulher, e ele vai consumindo, e a coisa vai ficando cada vez mais pesada
naquele consumo, para aquela pessoa que está ali sendo escravizada, por assim dizer, por aquelas imagens que ela está vendo. Num próximo passo, já não basta somente ver um casal hétero, ver relações homossexuais, ele começa a ver relações cada vez mais pesadas, também não naturais, nem humanas às vezes. Existem filmes no mundo pornográfico onde as pessoas consomem sexo com animais. Parece algo assim, o Paulo está inventando essas coisas. Infelizmente não estou inventando. Existem filmes onde aparecem sexo com animais. E quem consome isso? Os homens. O sexo masculino consome essas porcarias. As mulheres nem tanto, né? Embora a gente esteja vendo aí uma mudança de perfil, as mulheres também consumindo pornografia, mas ainda assim, quem mais consome a pornografia é o homem. Quem mais vai se ferir, se machucar, é o homem. E ele vai trazer isso para dentro da relação conjugal dele. Não se engane. Isso vai ter reflexo no casamento dessa pessoa que vai se casar com uma mulher depois, né, por exemplo. E aí, assim, já entrando na parte dos efeitos, né? Os efeitos da pornografia na vida desse homem, dessa pessoa que nós estamos falando aqui, pode ser homem como mulher, mas como a gente sempre está frisando, que é mais na vida do homem. Então, primeiro é uma dependência, né? Esse pesquisador que a gente falou, que eu falei no começo, quando ele estudou o efeito da pornografia no cérebro da pessoa, ele fala de liberação de substâncias, né? De neurotransmissores semelhantes àqueles quando consomem-se drogas, que deixam a pessoa cada vez mais viciada, porque liberam serotonina, né? Porque libera a sensação de prazer, de bem-estar, mas logo passa e você quer mais para você continuar se sentindo bem. No caso aqui, além da sensação de bem-estar, há também um prazer sexual envolvido, né? Por isso que muitas vezes a masturbação está envolvida aí com a pornografia também, né? Então assim, é um mal que puxa o outro, né? Então assim, isso gera uma dependência. Então, aí sim, esse aumento de consumo, igual o Paulo falou, está ligado a essa dependência, assim como uma dependência química mesmo que essa pessoa tem. E o curioso é que a maior parte das pessoas que consomem pornografia, elas não se sentem dependentes. Igualzinho uma pessoa que consome maconha, que consome cocaína, elas sentem na cabecinha delas lá, elas acham que estão no controle. Primeiro que, no caso da pornografia, aí agora partindo de uma questão cultural já, né, eles acham que está tudo bem. Inclusive porque nós vemos aí na internet alguns sexólogos, né, e psicólogos também da vida aí, que dizem, não, você pode consumir de vez em quando, né? Ver uma pornografia ali ou outra faz bem, uma sensualização, né? Apimenta a relação. Ora, imagina, quem que começou usando cocaína? Vamos pensar numa droga pesada, né? Quem é que começou o primeiro contato com uma droga usando heroína? Ninguém começou usando heroína. As pessoas começaram usando maconha. Aliás, começaram até um pouco antes, né? Com cigarro. Com cigarro, com álcool, sei com lá, álcool, com excesso, né? Mas assim, se a gente pensar na droga mais pesada, começou com o uso da maconha, aí avançou para a cocaína, e ela foi indo para drogas mais pesadas nessa história toda. Tá? E o dependente químico, ele não se sente dependente químico, ele acha que ele pode sair disso. Que pode parar quando que pode quiser. Parar a hora que ele tomar a decisão, ele para. No caso da pornografia, tem um agravante cultural, onde as pessoas dizem assim, não, tudo bem você consumir pornografia. Né? Então, além dele não achar que ele não está dependente, ele tem uma sociedade dizendo para ele assim, ó, todo mundo consome. Duvido que você não consuma pornografia. Esse seu jeito, quer dar uma de santo agora, Paulo? Sabe? Eu falo porque às vezes a gente se depara com situações assim, né? Quer dar uma de bonzão agora? Falar que você não consome? Duvido na intimidade, lá na sua casa, lá no banheiro, né? Duvido o que você faz. A gente se depara com situações assim às vezes e, assim, tem que relevar, porque não vamos dizer o que com essas pessoas? Não tem como dizer nada. Mas a pessoa que está doente, ela às vezes não se sente doente. Por quê? Porque existe uma dependência mental, química, às vezes, por questões, né, a Giovana colocou bem, de substâncias que o cérebro vai
liberando, e essa pessoa vai consumindo sem parar. O segundo passo, o segundo efeito, vamos dizer assim, né? O primeiro estágio seria essa dependência. O segundo estágio é similar à questão das drogas. Você começa com algo mais leve e você avança para algo mais pesado. Então, no caso da pornografia, igual nós colocamos aqui, igual o Paulo já colocou na fala dele, né? A pessoa começa vendo coisas aparentemente leves, né? Normais, que pra mim já é anormal, mas assim, dentro daquilo que o parâmetro a gente já conhece, né? Um casal, um vídeo ali de uma relação, então, e aí vai avançando para situações mais pesadas, até a questão de animais, né? Que o Paulo estava comentando agora. Você tem animais, mas assim, se a gente parar para avaliar, existem questões até de falta de higiene. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu presenciei a conversa, né? A gente gosta de dar alguns exemplos, né? Infelizmente, eu presenciei a conversa. 2 homens conversando sobre traição, 2 homens casados. Eu tinha talvez uns 14 ou 15 anos na época, não me recordo exatamente. E lá pelas tantas, eles conversando sobre o que fizeram, o que não fizeram e tudo mais, né? E eu lá no meio deles, ouvindo tudo aquilo, e imagina minha cabeça, com 14 ou 15 anos, ouvindo aquelas coisas, né? Um dos homens falou que depois da relação sexual que ele teve com a amante dele, dá até vergonha de falar o que eu vou falar agora aqui, mas é realidade. Eu não lembro se ela pediu, se ele... Eu não lembro qual foi o contexto da história ali, exatamente, né? Mas ele urinou nela, sabe? Eu fiquei imaginando aquilo, eu fiquei imaginando a urina caindo naquela mulher. E assim, sabe, tudo bem pra eles, assim, eles falando daquele jeito, sabe? Ah, porque aí eu urinei nela e ela gostou. Aí você imagina a cabeça de um adolescente ouvindo isso. Um adolescente que não foi iniciado sexualmente ainda, que estava ali em plena exposição de situações eróticas. A formação do meu imaginário, de modo especial naquela ocasião, ela poderia ter descambado para a seguinte ideia: bom, se essa pessoa fez dessa maneira, talvez mulheres gostem disso. E por que eu trago este exemplo aqui nessa live? Porque a gente vê certas coisas na pornografia que a gente vai tendo a ideia, uma ideia errada, tá? Mas a gente vai tendo essa ideia de que, assim como acontece lá na pornografia, lá no vídeo pornográfico, com aqueles 2 atores, assim também eu quero fazer quando eu estiver na cama com a minha esposa. E esse é um dos efeitos da pornografia. Um dos efeitos que a pornografia vai trazer para dentro do matrimônio e que vai causar muita ferida, muita mesmo. Que é o quê? Que a gente vai perdendo a capacidade de amar, né? E aí transforma a pessoa em pior do que um objeto, né? Quando você cita situações assim. Até porque quando a gente pensa, olhando agora para quem está lá no vídeo pornográfico, por exemplo, para quem está lá, são 2 atores. Eu estava vendo uma aula do Padre Paulo, inclusive, né? Ele citava, inclusive, pessoas que às vezes precisam estar drogadas para poderem fazer aquela cena, para poderem ter aquela performance que está acontecendo no vídeo ali. Estão drogadas muitas vezes. Nunca esqueço um filme que eu assisti chamado Tráfico Humano. Não me lembro. Ah, verdade. Esse filme é bom, gente. Mas existem outros filmes que têm o mesmo nome, mas assim, não me lembro nem quem são os atores. Mas lá tem algumas cenas que mostram mulheres sendo sequestradas, né? E vendidas para o tráfico. E elas, inclusive, são colocadas para fazer filmes pornográficos. Uhum. Então, se a gente parar para avaliar que, às vezes, ou muitas vezes, aquelas mulheres que estão ali fazendo aquela performance lá, ou os homens também fazendo aquela performance, pode ser que elas estejam ali coagidas. E a gente não sabe, está consumindo. Sim. E a gente está consumindo, está incentivando que aquilo seja consumido, e é um mal que vai se perpetuando. E vai se perpetuando por quê? Porque nós estamos consumindo cada vez mais. É verdade. A Giovana colocou bem uma questão aqui, uma das consequências, e para nós é a pior de todas as consequências. A pornografia, ela vai destruindo a nossa capacidade de amar as pessoas. Não estou falando aqui só do amor conjugal, não. Muito além disso.
A pornografia, ela destrói a capacidade de amar as pessoas. Por quê? Porque uma vez que eu estou consumindo a pornografia, eu quero prazer, 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 prazer. Então, numa relação humana, onde o outro não me proporciona prazer, seja do que for, ainda que seja o prazer de uma conversa, um prazer de uma companhia, enfim, né? Se o outro não me proporciona, ou seja, se eu não consigo extrair algo do outro, aquele outro não serve para mim, eu jogo fora. Ou seja, já não existe o outro, existe uma coisa, existe um objeto, existe um ser que está ali, que nem posso mais chamar de humano, que só existe para me dar prazer. Ele existe porque existe uma necessidade em mim que tem que ser saciada, e eu preciso que alguém exista para isso. Quando, no caso do amor, e a gente agora entra no âmbito do amor cristão, o amor cristão é um amor de entrega, de doação, amor pelo outro. O amor cristão, ele exige que eu olhe para minha esposa, para os meus amigos, para as minhas amigas, para os profissionais que trabalham comigo na empresa, como seres humanos, como pessoas. A pornografia, ela vai destruindo isso de um modo lento, mas progressivo. E é interessante que na pornografia você nem vê pessoas. Não vê pessoas. O que você vê lá são órgãos genitais. E uma coisa interessante para a gente falar também. Na pornografia, você não vai aprender a seduzir sua esposa. A gente fala muito aqui no auxílio conjugal sobre conquista, né? De você investir em preparar a sua esposa, em criar um ambiente e tudo mais. A pornografia não vai te ajudar nisso. Porque a pornografia só vai te mostrar órgãos genitais, um pênis e uma vagina. E nada mais. Como é que você espera conquistar alguém consumindo pornografia? E me admira, por exemplo, quando eu ouço sexólogos, quando eu ouço psicólogos sugerindo que, para dar uma apimentada na relação, os casais, de vez em quando, podem assistir um filme pornográfico, para vocês poderem apimentar, excitar mais vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui com toda sinceridade e com toda humildade também. Um casal que consome pornografia juntos é um casal que está desistindo de amar. Se estava com dificuldade de amar antes, está agora sepultando o amor. Está sepultando o amor. E por que isso? Porque eles estão ali vendo algo que não é real, que não existe sentimento de verdade ali, que não existe doação, não existe o querer bem ao outro, não existe o desejo de dar prazer ao outro. É isso que tem ali no fim das contas. E aquele casal termina de ver aquilo ali e vai querer ter uma relação sexual. Veja, eu acabei de ver pornografia, imaginar uma série de coisas vendo aquela mulher, aquele homem, e agora eu vou consumir aquilo que está na minha mente com a minha esposa. O que você acha que vai surgir dali? Você acha que o homem vai estar preocupado em dar um beijo no pescoço da mulher, em fazer um carinho com ela? Claro que não. Claro que não. O que ele vai fazer provavelmente vai ser uma selvageria com a esposa dele. Provavelmente vai ser uma selvageria. E às vezes ela vai se deixar levar porque, ou sei lá, está fragilizada, ou também está tão alienada, influenciada também, né? Pelo feminismo cultural, marxismo, essas porcarias todas aí, pelos próprios vídeos, por assim dizer, que para tentar às vezes salvar o casamento, para tentar agradar o marido, ela cede aquelas situações ali, quando não deveria eles não deveriam estar ali. Isso é verdade. Então, se um casal quer melhorar a relação sexual entre eles, a pior coisa que eles podem fazer é trazer a pornografia para dentro do casamento. O pior remédio para um casamento, tem uma mosquinha em cima da gente, o pior remédio para um casamento, o pior remédio para uma vida sexual no casamento é a pornografia. Acreditem na gente. Não porque a gente já tenha consumido, mas porque a gente ouve relatos, né? Sai para lá, ô Satanás.
Afasta daqui, Satanás. Tá atrapalhando a gente, né? Tá atrapalhando a gente aqui. Ah, então, e esses efeitos são devastadores pra pessoa e pro casamento, né? É que a gente colocou o tema da live. Então a gente percebe que a pessoa ela vai definhando, né? Chega ao ponto que a gente até colocou aqui um dos efeitos também, a pessoa não sentir mais prazer sexual se não vê um filme antes da relação, como o Paulo falou. Tem casos de homens que começam a apresentar impotência, né? Ou seja, eu não consigo mais me relacionar com uma pessoa de carne e osso, com a minha esposa. Por quê? Porque o meu corpo, o meu cérebro, ele só consegue funcionar, ele só consegue gerar uma excitação do órgão sexual ali, vendo aquelas coisas, né? E aquelas coisas cada vez mais pesadas que estão acabando com a minha vida, com a minha pessoa, né? Essas pessoas elas se tornam cada vez mais introspectivas, elas se tornam cada vez mais antissociais, elas só querem ficar vendo aquilo, todo momento livre quer consumir aquilo. Então, diga se isso não é um vício, né? Semelhante ao das outras drogas, né? Uma pessoa que não é mais feliz, né? Uma pessoa que tem tristeza, que gera depressão, porque a própria pessoa se vê numa situação que ela não consegue sozinha sair daquele mundo dela, né? Já falei da impotência, a gente já falou dessa questão de às vezes não conseguir mais se excitar com a própria esposa, o que é frustrante para a mulher também, né? Imagina quantas esposas não devem sofrer, né, de serem rejeitadas pelos maridos porque não conseguem proporcionar prazer para eles porque não são aquele vídeo, né? E assim, aquela coisa imaginária. Um homem que consome pornografia, um casal que se deixa também, né, ter acesso à pornografia, eles correm outro problema, né? Vou falar novamente do homem, que o homem consome mais que a mulher, sem dúvida. O homem, ele já não consegue nem se excitar vendo a mulher nua, a sua esposa nua. Tristeza, né? A esposa não causa mais nada nele. É claro, não, tem aqueles casos do homem que está com algum problema, né? Aí é outra história, não vai pensar agora que de repente, meu marido, ontem eu fiquei nua perto dele, ele nem se excitou. Calma aí, entendeu? Calma aí. Não estamos falando que é o caso do seu marido, gente. Avalie as situações, mas se você já sabe, tem algumas evidências que de repente o seu marido está consumindo pornografia, é interessante bater um papo com ele, com honestidade, com carinho, para tentar libertar vocês disso aí. Mas imagina assim, voltando aqui para esse aspecto. O homem não consegue mais sentir prazer, sentir uma excitação vendo a própria esposa nua, por uma série de razões. Uma que o nível de como eu diria, de substâncias cerebrais? O nível de substâncias cerebrais que ele precisa. Que ele precisa para causar uma excitação nele, já não são suficientes vendo a realidade. Ele vive num mundo que não existe, né? Ele vive num imaginário ali. Ele vê ali a esposa dele, que é real, concreta, gente de verdade, e ela não causa mais nada nele. Não é capaz. E às vezes, e é uma coisa triste de se constatar, às vezes, aquele homem, para conseguir ter uma relação sexual com a esposa dele, ele começa a imaginar as situações que ele vê na pornografia, imaginar situações com outras mulheres. Por quê? Porque o imaginário dele está tão poluído que o real para ele já não é capaz mais de consumi-lo. Deveria ser o contrário. É verdade. O nosso imaginário nos preparar para o real. Sabe? De você poder se preparar e chegar um ano e dizer assim, nossa, agora eu posso ter um contato com a minha esposa, com uma pessoa de verdade, com alguém que eu vou poder me entregar, dar a ela algo de mim. Só que não é assim que acontece. Ele tem uma ideia de mulher, que não é a mulher dele. Uma ideia de relação. Às vezes a mulher tem ideia de homem que não é o homem dela. Uma ideia de como é que tem que ser uma relação sexual, que não é relação sexual natural e normal da vida das pessoas normais. Ele quer sempre algo novo. E às vezes, gente, tem relatos, né? E aí, de situações. Me lembro da última formação que nós tivemos com o padre Rafael Solano, ele já de início já entrou numa situação que ele falou assim,
que ele estava assustado com o tanto de mulheres que ele estava atendendo em direção espiritual, em confessionário, em que os maridos já não tinham mais interesse em ter uma relação sexual normal com elas, natural com elas. Eles queriam somente sexo oral, né? E sem falar de outras formas de sexo, né? E assim, ele estava assim, o que a gente faz? O que é possível? O que está acontecendo com os homens, né? O que está acontecendo com os homens que já não conseguem olhar para a mulher e se entregar para a mulher? Isso é verdade. Não tenham dúvidas de que a pornografia está cada vez mais destruindo a pessoa, a forma como nós vemos o outro. E nós trazemos isso para dentro do nosso casamento. Isso é verdade. E aí, o caminho de volta, Paulo? Falei que eu ia fazer entrevista com meu marido. E dá para voltar disso, gente? Né? Dá para voltar. É fácil voltar disso? Não, não é fácil. Assim como não é fácil, por exemplo, uma pessoa que é viciada em masturbação, e esse não é o tema da live de hoje, a gente pode falar sobre isso numa outra live, né? Inclusive nós temos um amigo que lê e estuda bastante sobre esse tema, podia fazer uma live com ele um dia desse, né? Sobre esse tema específico. Na verdade, porque esse tema da masturbação, ele tá muito ligado à pornografia. Hoje a gente falou só da pornografia, mas está muito ligado, muito mesmo, né? A masturbação está totalmente ligada ao tema da pornografia. E aí, é possível voltar, sim. Primeira coisa que a gente sempre vai dizer: tomar a consciência de que eu tenho um problema, eu sou viciado em pornografia. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você homem que me assiste hoje, para você homem que vai me assistir amanhã ou depois, ou que alguém vai falar para você, né? Você se engana se achar que o vício na pornografia ele está resumido, por exemplo, a uma pessoa que começa a consumir e não para de consumir, fica ali freneticamente. Sabe aquela pessoa que vira e mexe, dá uma olhadinha? Ah não, só uma olhadinha hoje aqui. Uma olhadinha de leve, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas vira e mexe, tá lá. Ali já existe uma dependência. Já existe um descontrole da sua parte em relação a isso. Você precisa, a primeira coisa, admitir isso. Hoje eu não dou conta de, se eu tiver no momento e aparecer uma oportunidade de ver uma pornografia, eu não dou conta de falar assim, não vou ver. É preciso admitir isso. Segundo passo, uma vez reconhecendo isso, é preciso, falando para católicos, né? É preciso procurar um padre, procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão, não ter medo de se confessar. Tira da sua vida isso, homens e mulheres. Procure um sacerdote, se confessem. E o padre vai perguntar, talvez, né, dependendo do padre, às vezes ele pede até que você diga há quanto tempo faz isso, com que frequência, né? É importante quantificar, né? Eu lembro uma formação que o Padre Paulo deu, até no site dele, né? Acho que foi no site dele que eu tinha visto, de você quantificar a quantidade, né? Para ter uma dimensão disso aí, né? Até para você entender que você está dando passos ou não, né? Eu assisto tantas vezes por dia, agora eu já assisto tantas vezes por semana, uma vez por mês, né? Então, assim, é ruim continuar assistindo? É horrível, mas você com certeza está trabalhando, dando passos. E por que a gente recomenda você procurar um sacerdote e se confessar? Porque todo recomeço de qualquer coisa na vida, ele parte de uma decisão. E vamos lembrar uma coisa aqui: amar é decidir-se. Se nós estamos dispostos a, em nossos relacionamentos conjugais, viver o amor de verdade, e esse amor é uma decisão, a primeira coisa que eu preciso fazer é me tratar, me melhorar. Porque na medida que eu me melhoro, a vida do outro melhora também. Uma vez que eu procuro um padre, me confesso, ele vai ter direção espiritual, provavelmente ele vai dar as orientações. Uma vez que eu me confesso, eu tenho ali a oportunidade de recomeçar com a minha esposa, inclusive sexualmente, de poder olhar para ela e fazer o propósito com ela, de pedir perdão para ela por todas as vezes em que eu usei ela,
por todas as vezes em que eu tratei ela como um objeto sexual. Não estou dizendo aqui agora para você chamar a sua esposa e dizer assim, amor, olha só, queria te contar que eu sou viciado em pornografia, que eu vejo todo dia. Se você tem a liberdade para conversar com sua esposa com tranquilidade e ela tem a maturidade para poder ouvir, conversar e entender que você está fazendo um caminho de volta, ou seja, você estava perdido como filho pródigo, né? Estava perdido e resolveu voltar para casa, ela vai te apoiar, ela vai te abraçar, vai te beijar, vai te amar e vocês vão recomeçar. Mas assim, não tenha medo também de pedir perdão para sua esposa por tantas e quantas vezes que você talvez tenha usado ela, tratado ela como um objeto, feito com ela coisas que ela não merecia. Ferem a dignidade dela, né? E sua também, né? Porque uma pessoa que faz isso com a outra tá ferindo a própria dignidade, jogando a própria dignidade no lixo, né? Tá, você estava falando dos passos para recomeçar. A gente já falou de admitir, de confessar e que mais? Gente, assim, é difícil porque é um problema que envolve o psicológico também. E é igual o Paulo falou no começo, né? Se for preciso, a pessoa tem que buscar uma ajuda profissional. E infelizmente, às vezes é difícil encontrar um profissional que oriente isso, pare de ver isso, não use isso para melhorar seu casamento. Então, assim, é garimpar profissionais que vão realmente te ajudar, né? Que vão nessa linha contra a pornografia, né? Hoje na internet a gente já encontra até cursos, né? Pessoas que fazem esse trabalho. O próprio Padre Paulo Ricardo, ele tem no site dele um curso completo sobre pornografia, ele fala de tudo isso. Está no YouTube, inclusive. Né? O curso completo não sei, mas tem bastante aulas no YouTube, gratuitas. São 4 aulas. E eu sei que no curso em si, porque na época a gente assistiu, né? Eu cheguei a assistir o curso filme. Ele fala até de como esse caminho de volta pode ser refeito, mas tem que ter o acompanhamento de alguém. Né? Tem sacerdotes que não se especializam nisso, mas tem sacerdotes que têm condições de acompanhar essa pessoa, né? Mas tem profissionais também, psicólogos, terapeutas, que são capazes de ajudar essa pessoa, porque é um descontaminar, né? Também vai descontaminando essa pessoa desse vício. Então é muito importante, nesse caminho de volta, buscar ajuda. Todo vício precisa de alguém para ajudar. Sozinho a pessoa não consegue sair do vício. É claro que tem que ter o esforço dele, ele tem que dar o passo, a pessoa tem que dar o passo. Mas sozinho ele não vai conseguir se libertar, né, desse vício todo aí, tá? Uma outra sugestão que a gente pode dar para você, né? A gente falou de reconhecer, de se confessar, de procurar ajuda, né? Dependendo do caso que você está aí, procurar uma ajuda profissional. Você pode também eleger um santo padrinho para você, né? E tê-lo como modelo de castidade, de vivência do amor conjugal ali com a graça de Deus, né? Vou dar um exemplo para você de um santo extraordinário, né? Que é o pai da castidade, São José. São José. Castíssima esposa da Virgem Maria. Veja, viver a castidade no casamento não quer dizer que eu não vou mais ter relação sexual com minha esposa, não se trata disso. Lembra sempre aqui, ó, castidade é amor. Castidade é amor. Se São José é o pai da castidade, é o pai do amor, gente, né? Ele pode nos ajudar. Ele pode ser esse modelo para nós também, homens, de podermos olhar para ele e dizer assim, bom, eu quero ser como ele, um homem como ele. Isso mesmo. Ter esse modelo. São José, o ano de São José, gente, muito bem. E assim, um recado final, Paulo, nossa live está acabando. Falamos que hoje tinha bastante assunto, né, da live, tem bastante assunto, porque é um tema realmente que tem muita necessidade. E eu até falei pro Paulo que eu não queria deixar de falar ao final da live, né, sobre a importância de nós, enquanto casal, né, não trazer isso para dentro do nosso casamento. Acho que é importante reforçar isso. Não, gente, vocês não vão apimentar o relacionamento de vocês com pornografia, né? Vocês não vão melhorar, vocês vão só piorar o casamento de vocês. Vocês vão abrir portas para a traição, vão abrir portas para desgraceira matrimonial, porque o inimigo só está esperando a brecha. Mas assim, eu queria muito trazer para vocês a importância de nós protegermos os nossos filhos, né? Porque se um casal que traz isso para dentro do matrimônio, olha o risco que ele corre
de expor os filhos a esse assunto, a essas imagens, né? Você que tem imagens pornográficas no seu celular, isso é homem e mulher, viu, gente? Os filhos hoje, né, a maioria das pessoas não tem controle do celular na mão das crianças. E aí, de repente, tá lá as crianças vendo o seu negócio de foto, vê lá uma cena horrorosa, uma imagem desnecessária, né? Então, assim, quantas vezes a gente expõe os nossos filhos à nudez, né? Já não basta lá fora, outdoor, né? Igual o Paulo já deu exemplo de outdoor, vitrine de lojas, é constrangedor. Filho, às vezes pergunta, mamãe, aquela, tipo assim, olha aquela roupa, o que é aquilo ali? São lingeries, né? Aquela coisa toda. Então, assim, isso tudo mina a pureza da criança, né? Isso tudo tira a virtude da pureza da criança e alimenta a nossa também, né? A nossa falta de virtude, né? No fim das contas. Então, assim, quanto mais a gente proteger os nossos filhos, é melhor. Tem gente que acha que a gente é exagerado, né? Radical. Ah, vocês foram criados assim, vocês assistiam tudo esses trem. Mas olha o que é a nossa geração. Olha os casamentos ao nosso redor. Todo um monte de gente cheia de problema, com casamento tudo frustrado. Então, assim, a gente quer isso para os nossos filhos? Eu não quero. A gente não quer isso para os nossos filhos. A gente quer que eles sejam pessoas melhores do que nós, né? Então, assim, evitar mesmo. Fica vendo vídeo no celular, fica vendo vídeo no notebook, de repente está passando propaganda, né? Aí seu filho está assistindo outra coisa, ele não está assistindo pornografia. Mas aí, passa uma propaganda, esses videozinhos ridículos desses aplicativos, TikTok, né? Só tem dança pornográfica, criança com roupa indecente, porque a gente não acabou de falar que o homem é visual, né? Então, assim, você está ensinando o seu filho a se insinuar, a mostrar o seu corpo, e aí? Né? Uai, ninguém pode ver meu corpo, mas eu posso me vestir mostrando tudo. Então, assim, a gente tem que proteger, sim, os nossos filhos, o tanto que der pra gente proteger dessas questões que envolvem tanto pornografia, né? E aí uma coisa puxa a outra, né? Porque tem pedofilia, tem esse monte de coisa, assim, essas aberrações que afetam aí a nossa vida hoje em dia, né? Na sociedade. E a Giovana colocou a questão do celular, mas eu tava lembrando de uma outra coisa aqui, a televisão. Às vezes as crianças estão lá naqueles desenhos, né? Termina um desenho e vem uma propaganda. Às vezes a propaganda tem sensualidade, ou de repente até um programa de comédia às vezes. Só que é um programa de comédia que fala um monte de besteira, sabe? Um monte de bobagem e as crianças estão lá consumindo. Uhum. E os pais achando assim, tudo bem, tudo lindo e tal. Não tá fiscalizando, né? Acha que tá fiscalizando, mas não tá fiscalizando, na verdade, né? Se a gente não criar um ambiente de proteção para os nossos filhos, e lembre-se sempre disso aqui, ó. À medida que a gente protege nossos filhos, eles se sentem mais seguros, mais amados. Nunca se esqueçam disso. Uhum. Proteger os filhos é dar mais amor. Não é castrar ele, não. Se depois tiver uma certa idade e tiver consciência suficiente para entender o que é bom, o que é certo e tudo mais, o que é errado, e ele tomar a decisão de consumir coisa errada é uma coisa, né? Mas se você conseguir educá-lo desde cedo para que não consuma esse tipo de material e não exponha ele a esse tipo de material, melhor vai ser para você, para sua família, para a consciência do seu filho, né? Eu sei que às vezes você vai levar, por exemplo, para casa do vovô, da vovó, do tio, da tia, e lá vai ver. Por uma necessidade, você às vezes precisa deixar seu filho ali. Vai ver conteúdo infantil, né? E você não está fiscalizando, você não vai conseguir fiscalizar se nesse intervalo tem uma propaganda. E outra, gente, não é todo programa infantil que a criança pode assistir, né? Porque não teve uma série, acho que foi na Netflix, o pessoal tava até comentando esse tempo, das crianças super erotizadas, criançadinha quase pelada, dançando sensualmente. Então, é um programa infantil, é uma pornografia infantil, né? Então, assim, o que é isso? Então, assim, a gente tem que proteger, sim, os nossos filhos, com certeza. Mexer com o nosso filho a gente não pode deixar mesmo, não. Entendeu? É isso. Acho que é isso, olha, deu. Basicamente, é o que nós queremos partilhar hoje com vocês, né? Só pra gente fazer um resumo, bem rapidão, assim. Pense assim, a pornografia, ela vai degradando a pessoa, a imagem que eu tenho do outro, né? Ela me degrada interiormente, me cria uma dependência, e eu já não reconheço o outro como pessoa. E se eu não reconheço o outro como pessoa,
ela não vai ser objeto de amor. Pelo contrário. O outro, para mim, vai ser alguém que eu preciso extrair algo dela. Sim, é verdade. E aí o que vai acontecer? As relações vão ficar desgastadas, o próprio matrimônio, né? A relação sexual do casal também tende a ficar mais frustrante, fora outros problemas que a gente já citou aqui na live de hoje, né? Mas a nossa capacidade de amar vai se esgotando e o outro já deixa de existir para nós, né? Pelo contrário, às vezes o outro vai se tornar um peso, tá? Então a pornografia, ela nos destrói nosso matrimônio, e trazer essa desgraça para dentro de casa é abrir as portas para o inferno, é abrir as portas para o demônio entrar nas famílias. Tá Isso bom? é verdade, gente. Ok. Fora as mensagens subliminares nos programas. Verdade, com certeza. Mas ainda tem isso, né? Que é uma coisa oculta, né? Fica no imaginário da criança. Uma hora não falar uma live sobre isso, porque essa semana eu tive uma conversa com a nossa filha, né? Não foi assim sobre a pornografia, né? Mas assim, essa questão da mensagem subliminar, que pode estar muitas coisas subliminares, desde a pornografia, do sexo desregrado e a destruição mesmo da pessoa humana, né? Ideias que são colocadas na nossa cabecinha desde pequenos. Isso mesmo, gente. Muito obrigada por vocês estarem conosco nessa noite. Continuem nos acompanhando, né? Aos poucos a gente está melhorando aqui o nosso canal. A gente tem um canal no YouTube, a gente deixa todas as nossas lives, a gente está deixando, né? Tentando deixar todas as nossas lives na íntegra lá no YouTube, esse conteúdo que é mais rico, mais denso. Então divulgue o canal, provavelmente essa live de hoje que você está vendo aí não vai ficar disponível mais aqui no Instagram, mas vai migrar lá para o YouTube. Com a graça de Deus, um dia a gente ainda vai conseguir, né, fazer essas lives ao vivo todas lá no YouTube, tá bom? Tudo isso para melhorar o alcance, para mais pessoas conseguirem nos acompanhar, né? Porque assim Deus nos chama, né? Deus nos chama para ajudar mais casais, essa é a nossa missão, né? Curtam lá o Auxílio Conjugal, sigam no YouTube. Ai, maravilhosa, obrigada. Impulsione para as pessoas também. É um compartilha. tema bacana, um tema importante. Se vocês acharam que é interessante que mais pessoas tenham acesso a essas informações, compartilhem esse conteúdo com quem vocês acharem que precisa. Okay. Ou às vezes você até não quer mandar para alguém. Porque não foi assim, eu preciso desse conteúdo. Faz assim, compartilha na sua timeline lá. E quem quiser assistir vai procurar, né? Joga a sementinha do amor lá pra eles. É verdade. Então tá bom, gente. A live tá acabando. Fiquem com Deus. Boa noite pra vocês. E reza no final. Paulo reza no final. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, Deus abençoe. Muito obrigada a vocês todos, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.